Bom, então retomando, nós estávamos analisando no vídeo anterior a estrutura do transmissor DSSS. Fizemos alguns cálculos envolvendo a taxa de chips e a taxa de bits. Agora vamos olhar mais alguns dados aqui dessa parte do experimento. Esse plot de densidade espectral de potência está mostrando o sinal correspondente à sequência de bits de informação na forma bipolar. Esse é o espectro já conhecido por nós, de um sinal NRZ bipolar. E nós sabemos que o primeiro nulo ocorre na taxa, no valor de frequência correspondente à taxa de bits. Se nós clicarmos com o botão direito, aparecem as propriedades do gráfico. Aqui nós temos a opção de leitura de coordenadas, e aí o mouse se transforma nesse cursor, e eu consigo colocar a linha vertical desse cursor sobre o nulo espectral e verificar que de fato o valor aqui corresponde a 0,64, etc. Ou seja, o valor da taxa de bits que nós já havíamos calculado. Okay? Aqui a gente tem a densidade espectral de potência da sequência pseudo-aleatória. Nós sabemos que a densidade espectral de potência da sequência pseudo-aleatória é discreta. E o que nós podemos obter de informação a partir dessa sequência discreta? Bom, primeiro, ela tem uma envoltória, né? Se nós unirmos aqui os picos, ela tem uma envoltória equivalente a uma função sinc ao quadrado, onde o primeiro nulo ocorre numa frequência correspondente ao inverso da duração do chip. Ou seja, esse ponto aqui é 1 sobre Tc, e nós sabemos que 1 sobre Tc é a própria taxa de chips, RC, e nós vimos já aqui no gerador de sequência pseudo-aleatória que o valor da taxa de chips é de fato 20 chips por segundo, representado aqui no VSIM como 20 Hz. Okay? Só para a gente ter uma ideia das propriedades desse gerador, eu tenho aqui o tamanho do registrador de deslocamento, ou seja, nitidamente dá para perceber que esse gerador é um gerador de sequência de comprimento máximo, sequência M. Então aqui o número de flip-flops, aqui o offset da sequência, ou seja, a partir de que ponto ela começa a ser gerada, o estado inicial dos flip-flops na base octal. Então dá para a gente ver quais os flip-flops estão em nível 0 e nível 1, convertendo esse valor octal para binário. Vamos fazer isso. – 37 na base 8, que é na base binária 0, 1, 1 e 7, 4, 5, 6, 7. Então esse é o valor binário correspondente ao número 37, ou seja, o primeiro flip-flop ele é carregado com o estado 0 e os demais flip-flops carregados com o estado 1. Então se nós voltarmos àquele experimento anterior e fizermos essa configuração de estado inicial dos flip-flops e usarmos a mesma conexão de realimentação indicada na simulação, nós vamos gerar naquele outro experimento a mesma sequência pseudo-aleatória gerada pelo gerador do VSIM por esse bloco que está aqui. O que mais que a gente tem aqui? A saída do gerador pode ser bipolar ou unipolar. Claro, nós precisamos que ela seja bipolar. O que mais que a gente tem importante? Aqui a taxa chamam de bits, mas na nossa linguagem é a taxa de chips, que é o bit da sequência pseudo-aleatória. Tempo inicial. E aqui existe a opção de usar ou não o
os coeficientes do gerador originais do vizinho. O que significa isso? Significa que quando essa opção está marcada, automaticamente o vizinho vai gerar uma sequência de comprimento máximo correta. Se eu desmarcar essa opção, habilita-se a opção de colocar aqui o número na base octal correspondente às conexões de realimentação dos flip-flops. Então, como eu disse anteriormente, se nós colocarmos aqui o número correspondente às conexões de realimentação do gerador de sequência pseudo-aleatória do experimento anterior, com 5 flip-flops, com a carga inicial 37, nós vamos gerar uma sequência naquele experimento exatamente igual à sequência gerada aqui. Fica como tarefa para vocês fazerem isso, é bom para exercitar os conhecimentos sobre geração de sequência de comprimento máximo. Ok? Então, voltando à densidade espectral de potência, nós sabemos que o nulo aqui é igual a 1 sobre Tc. De fato, percebemos que na frequência 20 Hz há um zero. O que mais que a gente pode obter aqui dessa sequência? A gente sabe que a separação entre as raias de qualquer espectro discreto correspondente à periodicidade desse sinal. Então, a separação entre essas raias é a periodicidade da sequência pseudo-aleatória. De quanto em quanto tempo a sequência pseudo-aleatória se repete? A cada nTc, n vezes Tc. Mas nós vimos, lembrando aqui, que Tb é igual a nTc. Ou seja, o período da sequência pseudo-aleatória é igual à duração do bit. Portanto, 1 sobre nTc, que é a frequência de repetição do período da sequência pseudo-aleatória, é igual a 1 sobre Tb, que é igual à taxa de bits. E nós vimos que a taxa de bits é de 0, 645, etc. Ou seja, se eu medir a separação entre as raias no espectro da sequência pseudo-aleatória, essa separação genericamente é 1 sobre nTc. Mas, no nosso experimento, 1 sobre nTc é igual a 1 sobre Tb, que é igual à taxa de bits. Então, vou clicar com o botão direito, apertar o botão aqui de leitura de coordenadas e vou ler aqui o valor 0,645 aproximadamente, que é de fato a taxa de bits do sistema. Ok? Muito bem. O que mais que a gente consegue obter de informação nessa densidade espectral de potência? Se nós ampliarmos aqui em torno da frequência zero, vou fazer diferente aqui. A componente de frequência zero, nós sabemos que é o nível DC, e nós sabemos que uma sequência de comprimento máximo tem um nível DC diferente de zero. Mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que esse nível DC ele tem um valor igual ou proporcional a 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado no nosso experimento é 1 sobre 31 ao quadrado. Quanto dá 1 sobre 31 ao quadrado? Vamos lá, 31 ao quadrado, inverso disso, aproximadamente 0,001. De fato, o valor da componente DC é 0,001 aproximadamente. Ok? Então, basicamente, essas são as informações que a gente consegue ler na densidade espectral de potência da sequência pseudo-aleatória. O que mais que a gente tem aqui? A densidade espectral de potência do sinal
transmitido, né? Ou seja, depois aqui da modulação da portadura. E essa densidade espectral de potência nós já vimos nesse plot, tá ela aqui, está apenas sendo mostrada mais uma vez. E nessa densidade espectral de potência a gente consegue ver que a frequência central é 30, ou seja, a frequência de portador. Esse primeiro nulo à direita é Fc mais 1 sobre Tc. Portanto, se aqui é 30 e aqui é 50, 1 sobre Tc é igual a 20. E, de fato, a taxa da sequência pseudo-aleatória, que é 1 sobre Tc, é de 20 chips por segundo. Obviamente, a distância daqui até aqui é de 20 Hz também. Okay? Então, esse é o espectro do sinal transmitido, do sinal espalhado. O que mais que a gente tem aqui? Um plot, agora no eixo, no domínio do tempo, das formas de onda A, B e C, ou seja, da sequência de bits na forma bipolar, da sequência pseudo-aleatória também na forma bipolar e do sinal transmitido BPSK, ou seja, ao multiplicar esse sinal, que é um sinal também bipolar, pela portadora, eu estou fazendo aqui na verdade um modulador BPSK. Então aqui eu tenho a sequência de bits, diminuir um pouco aqui. Que eu tenho a sequência de bits de informação, a sequência pseudo-aleatória e o sinal modulado. Okay. Aqui eu vou ampliando, dá para perceber mais nitidamente os valores estão. Aqui é o tempo de bit, aqui é o período da sequência pseudo-aleatória, ou seja, NTC, NTC é igual a TB. Se a gente contar o número de chips aqui nesse intervalo, vocês podem fazer isso como exercício, a gente vai contar exatamente 31 chips. E aqui o sinal BPSK modulado por esse sinal, ou seja, após o espalhamento. Okay? Se a gente ampliar esse sinal modulado, a gente vai ver que ele se parece com uma forma de onda triangular. Vamos tirar esse grid aqui para facilitar. Mas por que eles parecem com uma forma de onda triangular? Porque a frequência de simulação não está suficientemente alta para representar essa forma de onda que é senoidal, modulada, de forma correta. Então, se a gente vier aqui nas propriedades do sistema, aumentar a frequência de simulação para 1200 Hz, ou seja, eu tenho 1200 pontos a cada segundo, e executar novamente, vai aparecer uma mensagem de erro que se refere a um problema com o filtro que gera o sinal interferente. Não precisamos nos preocupar com esse projeto, mas a questão é a seguinte: o projeto desse filtro depende da frequência de simulação. E aqui eu alterei a frequência de simulação, então o projeto não fica correto. Mas nós não estamos olhando para ele, então nós podemos deixar executar a simulação, porque essa parte dela não é influenciada pelo filtro. Então eu tenho exatamente a mesma situação que eu tinha antes, só que agora eu consigo ver o sinal modulado de forma bem mais nítida. Dá para perceber aqui que a gente tem de fato um sinal BPSK modulado pelo resultado da multiplicação da sequência de bits pela sequência de espalhamento. Ou seja, esse sinal aqui é um sinal espalhado no espectro. Ok? Bom, basicamente isso que a gente tinha para ver nesse experimento. Agora a ideia então é que vocês brinquem um pouco com ele, interajam com ele, tentando revisar os conceitos teóricos. Ou seja, usar o experimento sempre como uma ferramenta para ajudar no entendimento da teoria.